Olá, senhoras, olá, senhores. Salve a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Você aqui curtindo e também compartilhando. Nós vamos agora, dentro de 2, 3 minutinhos, acompanhar o Bolsonaro ao vivo, falando da cadeirada, falando de Pablo Marçal e o que, que ele acha disso tudo. Pablo Marçal que disse que o Donald Trump foi na orelha, Bolsonaro foi na barriga e ele foi na costela, né? Referindo aos ataques, né? Será que Bolsonaro responde o que ao Pablo Marçal? Será que o tiro na orelha de um fuzil do Donald Trump, aquele episódio, ó, com Bolsonaro, se compara à cadeira? Será que se compara? Eu vou deixar para o próprio Bolsonaro falar o que, que ele acha disso tudo, o que, que ele acha de Pablo Marçal para a Prefeitura de São Paulo, para a gente acabar de uma vez essa história. Será que Bolsonaro vai apoiar mesmo Pablo Marçal? Ou será que Bolsonaro já está de saco cheio com essa história de que ele vai apoiar outro e não o Ricardo Nunes? Bora, ao vivo, hein? Ao vivo com o Bolsonaro agora. Vambora, 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 vambora. Ele tá aqui, ó, na Auriverde com Pitoli. Vamos lá, vamos lá. Vê-lo e ouvi-lo por aqui novamente, presidente. Bora! Bom dia, Pitoli. Bom dia, bora! Bom dia àqueles que estão conectados na Rádio Auriverde. Bora! Obrigado pela oportunidade. Estou à sua disposição para trocarmos uma ideia. Tamo junto. Falar o que está acontecendo pelo Brasil, falar o que está acontecendo em São Paulo, capital, porque depois do próprio estado é a cidade mais importante do Brasil, tendo em vista o seu produto interno bruto. Com certeza. Tendo em vista a quantidade de habitantes, são acima de 12 milhões de habitantes. Ou seja, capital São Paulo só não é mais importante do que o estado de São Paulo para o Brasil. Então, obrigado mais uma vez, Pitoli, à disposição. Eu que agradeço, presidente. Presidente, muito preocupado com a disputa em São Paulo pelos rumos que a disputa ali está tomando, de pouquíssimas propostas e de uma agressividade que passa de qualquer limite da razão. E que nós estamos acompanhando também, por exemplo, uma comparação que, para mim, passa de qualquer limite também, quando se compara uma cadeirada a uma facada, presidente. O senhor encontrou lógica nessa comparação? Olha, tem gente, Pitoli, que faz tudo pelo poder. Inclusive faz essas comparações absurdas aí. Bora! Deixo claro. Essa bronca aí do Marçal com o Datena é lamentável sobre todos os aspectos. Mas o Marçal provocou o Datena o tempo todo. Um personagem realmente que mexeu com a honra do Datena. Por mais que não se goste do Datena, mexeu com a honra dele. E aquela reação dele, lógico, eu condeno, mas seria praticamente normal. E quando compara com o tiro no Trump, está na página do Marçal, compara com a facada em mim, ele numa maca, pelo amor de Deus, sabe? Eu não conheci o Adélio, fiquei sabendo que existia depois da facada, eu não provoquei o Adélio, e as imagens mostram claramente uma facada, que segundo os médicos lá da Santa Casa de Juiz de Fora, foi um milagre a minha sobrevivência, que além de ferir alguns órgãos, perfurar o intestino, ela perfurou um lado da veia mesentérea, a veia mais importante, né, mais calibrosa ali do coração. Então foi um milagre a minha sobrevivência. E ali eu estava num momento de andar, depois de 27 anos praticamente, como deputado federal, resolvi, no final de 2014, disputar a presidência. E não foi para baixaria. O meu discurso foi, levando-se em conta aquela passagem bíblica da verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará, rodando o Brasil todo e cativando as pessoas, mostrando o potencial do Brasil e onde podíamos chegar. Depois teve também, paralelamente, fiquei sabendo depois, até você, todo mundo, através da tua rádio, a questão do hacker aí, do Patrick, que está na Sérvia e falou alguns detalhes de antes da facada, obviamente, detalhe que alguém teria contratado ele para bisbilhotar a minha vida, para encontrar algum podre da minha parte, não acharam. Tá? E essa pessoa também teria, segundo ele diz, teria vindo o pedido dessa pessoa para investigar aí o Adélio também, né? Isso foi, se eu não me engano, em abril, maio de 2018. Depois a facada lá em
coincidência, eu estou do lado aqui de São José, estou em Santa Catarina. Aquela facada que quase foi fatal. Se tivesse sido fatal, o Haddad seria presidente. Imagina o PT administrando a Covid no Brasil. Mas tudo bem. E essa facada me trouxe transtornos enormes. Foram 4 grandes cirurgias, 2 menores, outras menores, meia dúzia de cirurgias, que muito sofrimento, muita dor de cabeça. Eu sempre fui uma pessoa bem fisicamente, acabei tendo problemas que guardo sequelas até hoje. Eu queria comparar essa facada com uma cadeirada, queria botar no mesmo nível meu e mesmo nível de Donald Trump, que levou um tiro que perfurou a sua orelha, há uma distância muito grande. Então, acredito que as pessoas não precisam fazer disso, aproveitar esses momentos para buscar simpatia, compaixão do povo em troca de votos. É lamentável, realmente, essa passagem do senhor Paulo Marçal sobre isso. E deixo claro também, até agosto de 22, às vésperas das eleições presidenciais, o Paulo Marçal me esculhambava. Você tem Twitter dele dizendo que a diferença minha do Lula é apenas um dedinho. Tá? Depois ele faz outro gesto com a mão, tá? De L de Lula com L de atirando, são todos iguais. Quer dizer, não sabe o que é a responsabilidade de um cargo do executivo, pode ser do município, de um prefeito pequenininho no interior do Brasil. Há uma responsabilidade enorme. E é um cidadão que, nos debates ali, e também nas suas gravações, continua agora batendo em mim do nada. Por exemplo, eu retirei o Gaia da Prefeitura de Goiânia para entregar para o Centrão. Fácil ele. O Gaia tinha eleição ganha. Por que ele resolveu não disputar? Eu não tenho poder sobre o Gaia. Não tenho poder sobre o partido também. Eu sou aqui o presidente de honra do partido. E o Gaia chegou à conclusão, e eu também, que ele é muito, mas muito mais importante para nós dentro do Congresso. Que ele é um deputado que se destaca. Ele é um deputado que está lá à frente, né, junto com alguns outros poucos, defendendo a nossa liberdade, não apenas com um discurso, mas na prática. Vai no parlamento americano, se expôs no discurso da Paulista de poucas semanas, terminou em inglês até o seu posicionamento, tendo em vista o interesse da imprensa internacional sobre isso. E uma pessoa sem liberdade não é ninguém. Um país sem liberdade não tem futuro nenhum. Então o Gaia resolveu não disputar uma prefeitura, ganha em Anápolis, exatamente por causa disso, a sua importância dentro do parlamento brasileiro. Depois ele ataca que eu entreguei para o Centrão em São Paulo, a prefeitura para o Nunes, e tirei o Salles fora de combate. Isso é coisa passada. O Salles que está à disposição de vocês para testemunhar o que aconteceu. E agora, em São Paulo, por exemplo, eu tenho visto o que aconteceu. Eu falei que tinha que mudar todo o comando da CEAGESP. E eles queriam indicar um gestor. Eu falei, não, aí o problema não é gestão. O problema é de polícia. E nós, logicamente, eu emplaquei, porque eu sou presidente, mas foi com conversa, numa boa, emplacamos o Melo Araújo e ele deu um banho na CEAGESP em São Paulo. São Paulo, a CEAGESP, em torno de 50 mil pessoas frequentam por dia esse entreposto aí, voltado para o agro. E ele resolveu o problema, acabou com a corrupção, prostituição, consumo de drogas, venda de pedras, que são os boxes que existia aí. Tudo isso que ele descobriu, conversava comigo, fez o devido processo, o boletim de ocorrência, e resolveu o assunto. E hoje o pessoal tem saudade dele, na CEAGESP São Paulo. Então, o Melo Araújo é um vice, no meu entender, dos sonhos para um bom prefeito. Para quem quer a coisa, não quer a coisa andando bem, é um péssimo vice. Então, eu tenho que dar esse crédito ao Ricardo Nunes, que aceitou o Melo Araújo como prefeito. Lógico que a gente não quer, a gente quer a eleição do Ricardo Nunes, juntamente, obviamente, com o nosso Melo Araújo. Tá? Agora, no impedimento do Nunes, caso aconteça,
espero que não aconteça, o Meirelles tem condições de assumir a prefeitura de São Paulo e fazer uma gestão mais ao nosso lado do que seria com o Nunes. O Nunes está alinhado com a gente, mas, obviamente, o Melo está mais alinhado ainda. E o que eu sinto no Nunes? É uma pessoa afável, é uma pessoa humilde, tá? Para um prefeito de capital tão importante, né? A gente pensaria até diferente, mas uma pessoa humilde, que tem responsabilidade, que foi vice lá atrás de um candidato que, infelizmente, os médicos já diziam que ele não teria vida muito longa, tá? E assumiu a prefeitura e, no meu entender, deu conta do recado. E o próprio Nunes conta uma coisa, né, que eu me orgulho dele. Ele me procurou em Brasília, eu, presidente, e ele tinha uma dívida mensal de problemas ali no Campo de Marte de 280 milhões de reais. Ele foi me procurar, presidente, o que a gente pode resolver sobre o Campo de Marte? 280 milhões de reais por mês que a prefeitura paga para a União. Eu chamei o Paulo Guedes, conversei com a equipe econômica, e nós, o governo federal, arrecada muito dinheiro, e nós resolvemos, então, em poucos meses, resolvemos esse assunto. O Nunes deixou de pagar 280 milhões por mês, dinheiro de imposto dos paulistanos para nós. Então, sobrou para eles, só multiplicar 280 milhões por 12 meses, dá um pouco mais de 3 bi por ano. Então, o Nunes teve essa iniciativa. Qual prefeito, qual chefe de Estado consegue qual chefe de governador de Estado consegue 3 bilhões por ano para o seu Estado? Ou próximo disso para o seu município? E o Nunes conseguiu isso. Então, eu tenho que valorizar o Nunes. Não é uma pessoa que está acomodada na sua cadeira, né? É uma cadeira importantíssima, governo de São Paulo, e deixando tudo à vontade. Então, o Nunes foi fantástico, uma coisa que me fez orgulhar dele. E eu vejo aí o Pablo Marçal com palavras esquisitas, né? Ofensivas, chamando de apelido, um atual prefeito de São Paulo. É a mesma coisa quando se refere a mim. Eu autorizei ano passado, o povo autorizou naquele 7 de setembro, ele não fez e fala uns palavrões ali. Aí eu perguntar ao Marçal, o que você faria, Marçal? Se fosse presidente, com o povo falando, eu autorizo. Você daria um golpe, era isso? Tá? Presidente. Esse absurdo? Pois não. Não, e tem uma questão, acho que é uma construção dessa nova direita no Brasil, passa por degraus que nós vamos ter que subir, inevitavelmente, né, aceitando, né, se adaptando e buscando o ideal, né? Eu chamo aí, quando eu era mais jovem, né, 40 anos atrás, eu jogava o War. E quando você joga 3 dados e o adversário joga 1 no começo do jogo, quando eu ganhava a primeira jogada, eu não perdia mais do jogo. Que é estratégia, é paciência. Tem muita gente que mal entra ou nem entrou na política ainda, que é tudo precocemente. Tem que amadurecer as questões. Uma coisa é um deputado, um senador, um vereador, dar pedrada no chefe do executivo. Quando ele senta na cadeira, ele vai ver que é diferente. Não é assim que a banda toca. Vamos lá na pancada, vamos resolver esse assunto. Frouxo, não sei o quê, covarde, omisso. É que o Paulo Marçal usa o tempo todo, né? E usa certas coisas que eu jamais usei. Fazer aí de coisa cotidiana como se fosse um mártir. A cadeirada que ele levou, se foi merecido ou não, cada um julga como bem entender, não achei justa, mas tá, como ser humano, eu entendi aí o Datena fazer aquilo. Não tinha mais alternativa. Pode ser covarde, não sei o quê, outras acusações até que, segundo a Datena, levou à morte da sua sogra. Você não pode brincar com esses sentimentos, meu Deus do céu, não pode. Pô. Aí a gente vê muita coisa vir e chega para mim, eu só divulgo depois que eu dou uma checada. Outra, falar que eu mando ver deputados atacarem, eu mando o Malafaia. Ninguém manda no Malafaia. Então, o Malafaia é uma pessoa que tem a sua personalidade, ele tem acertado mais de 99% das coisas, tá? E é uma pessoa importantíssima, que organizou esses 3 movimentos, aí 2 na Paulista, 1 em Copacabana, esse último na Paulista, quando eu vi que na imprensa que o prefeito Ricardo Nunes compareceria, eu liguei para o Malafaia e falei, Malafaia, vamos acertar isso aqui. Se o Nunes for, é bem-vindo, mas temos que abrir para todos os candidatos. Tanto é que abrimos para todos os candidatos.
E presente ali, teve ali a senhora, uma candidata do Novo em São Paulo, Maria Helena, mais alguém? Eu não sei se teve mais alguém aqui. E teve ali o Ricardo Nunes. Obviamente, eles não fariam uso da palavra, que viraria comício. Não era o caso. O Nunes entendeu perfeitamente. A Maria Helena também não tocou nesse assunto, e é presente. Todos foram convidados. E o Marçal chegou, quando. Coincidência, né? Baita coincidência. Ele chega correndo, quando o locutor estava falando muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E depois disso foi impedido de subir no carro de som. É lógico que ele não vai subir no carro de som. Chegou atrasado, fim de festa. Acabou já. Festa entre aspas, né? E no meu entender, posso estar errado, né? Não chegou antes porque quem subiu no carro de som estava favorável ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E ele não queria se indispor com o ministro. E ele nem toca no assunto do ministro. Não precisa ofender, nem queremos que ninguém ofenda ninguém aqui no Brasil. Mas as ações do ministro Alexandre de Moraes têm sido péssimas para o Brasil. Eu até falei no carro de som que ele faz mais mal ao Brasil do que o próprio Lula. Se nós temos mais de 100 pessoas presas. Se você que está em casa agora está chateado com alguma coisa, lembre-se, tem irmãos nossos, pessoas idosas, mães com filhos pequenos, que eu chamo de órfãos de pais vivos, presos na Papuda e outros presídios do Brasil, cujo crime foi estar naquele movimento em Brasília, onde alguns invadiram o prédio público, nós somos contra, o nosso pessoal nunca fez isso, tá? E outros ficaram até nas ruas. Teve gente que nem estava em Brasília, foi condenado. Agora, o Paulo Marçal podia falar sobre isso, ele concorda com isso? Ele concorda com a derrubada do X, do Twitter, quando censuraram a página dele, e eu, nas mídias sociais, nós nos manifestamos. Contrário a essa censura, nós não podemos abrir mão dessas redes sociais, que não interferem apenas na vida do cidadão, interferem na economia do nosso Brasil. Nós estamos sendo vítimas de chacotas fora do Brasil. Eu não gostaria de ouvir o Paulo Marçal falar sobre isso e acusar realmente a pessoa que fez. Pelo que fiquei sabendo, o Alexandre tomou essa decisão porque o senador Marcos Duval, pela imprensa, deixa bem claro, vi isso aí, falou, quando alguém postou algo de Alexandre de Moraes vivo ou morto, o senador teria, não tenho certeza, vi na imprensa, teria falado que preferia morto, né? Ou melhor, um juiz do senador. Então, isso é motivo para derrubar uma página e prejudicar aí quase 2 milhões de pessoas. Eu perdi nas minhas redes sociais, do X, 14 milhões de seguidores. Eu tenho certeza absoluta. Não é por isso. Porque ao derrubar o X como um todo, nos prejudica nesta campanha para prefeito e vereadores pelo Brasil. Temos outras redes alternativas, mas nos prejudica. E as outras redes, lá se cumprem ordens ilegais do Alexandre de Moraes. Isso está claro lá nesse vazamento dos 6 gigas que o jornalista Glyn tem denunciado. Ouvi ele falando no dia de ontem sobre mais coisas que podem acontecer. Ele foi bastante equilibrado, porque não vai desistir. É muito grande o arquivo que ele tem. Ele não vai distribuir esse arquivo, disponibilizar esse arquivo agora, só depois que terminar de fazer essas matérias, e não promete que tem algo mais ou menos bombástico do que falou até agora. Ele é um jornalista sério, que está fazendo um trabalho, no meu entender, muito bom para o Brasil. Tá? E aquilo que aconteceu, troca de mensagem, como, por exemplo, Pitoli, uma coisa eu vou brigar com você. Aí vamos supor que eu desfiro um golpe em você, vamos supor. Você tem um sentimento. Agora, se eu desfilo esse golpe num filho teu, você potencializa esse sentimento. Vou estar lá nas mensagens do Alexandre de Moraes. Eu quero o Eduardo Bolsonaro. E ali, como era feito os inquéritos, o cara fala que ele é esse, e a turma lá, os jagunços do Alexandre de Moraes, a jagunçada dele, ia buscar uma maneira de incriminar aquela pessoa. Incriminaram meu filho por ter uma bandeira azul e branca nas mãos. E se não aparece esses 6 gigas, não é esse vazamento, a gente não sabe quem foi, não me interessa quem foi que vazou isso aí, eu quero saber do conteúdo. Quem sabe tivesse hoje o Eduardo condenado. E com outros deputados até condenados. Até o meu caso em si. Você vê o meu caso em si, os inquéritos. Joias
já não tinha nada contra ter em vista a lei de 91. E depois a última súmula do TCU botou a pá de cal em cima disso. Acabou a questão de joia. Vacina, o ministro, o Janot, chefe do MP, pediu informações da Polícia Federal, que foi buscar nos Estados Unidos, e resposta dos Estados Unidos. Em nenhum momento foi usado nenhum cartão de vacinado mesmo nos Estados Unidos. Acabou esse negócio de vacina. Sobra o golpe. Que golpe é esse, 8 de janeiro, meu Deus do céu? Que 1.500 pessoas são presas participando do golpe e o pessoal só descobre no dia. Se meia dúzia de pessoas tramam uma coisa agora, dificilmente, em poucos dias, não vaza. 1.500 pessoas, velhinhos, velhinhas, muitos cristãos, chefe de família. A grande maioria esmagadora nunca viu uma arma na frente, não comprou uma arma de fogo. De repente são acusadas de tentativa armada de mudar o Estado Democrático de Direito. Pelo amor de Deus, que juízes são esses que prenderam as pessoas de 14 a 17 anos? Imagine você, mãe, você, pai, preso, longe do seu filho pequeno, sendo condenado por uma coisa que você não fez. O que alguns fizeram ali, e está errado, e tem que pagar, é invasão de prédio público, depredação de patrimônio. Daí você vê o Flávio Dino, por exemplo, que não apresentou as imagens do Ministério da Justiça, não apresentou por quê. Não era porque apareceria ali 300 homens da Força Nacional que estavam do lado ali, que poderiam evitar tudo aquilo. Tá? É para evitar mostrar o entra e sai de autoridades, ministros, no Ministério da Justiça naquela manhã. Foi combinado isso. Já que condenaram essas pessoas erradamente, por que não condenaram o general G. Dias? Que depois que aconteceu o episódio, a única imagem vazada a toda a imprensa foi de um magrinho com uma camisa, com a minha cara na camisa, né? Jogando o relógio no chão. E depois as imagens do G. Dias, que foi vazada pela TV CNN, desmascarou tudo isso. Não sei se a CNN tem mais imagens lá do Palácio do Planalto, entre outros órgãos na vizinhança, não sei, mas deve ter. E daí dá por encerrado isso aí. Cadê o G. Dias? Covardemente prende velhinhas, prende velhinhos, prende pai de família, com essa última menina aí que escreveu de batom lá na estátua, condenada, não sei se 14, 15 anos de cadeia, com 2 filhos de 3, 4 anos de idade. O pessoal não tem coração, meu Deus do céu. E vê o Pablo Marçal agora entrando nessa briga, como já se lançando candidato a presidente, solução dos problemas. Se ele transmitisse confiança, eu daria graças a Deus, vamos em frente. Mas não transmite confiança pela maneira como ele muda de opinião. Como disse, até agosto de 22, dava pancada em mim. A diferença de Bolsonaro para o Lula é um dedinho, pelo amor de Deus. E chamava de quadrilheiro. E depois, como ele fazia isso, porque sonhava em disputar a presidência em 22. Não conseguiu, teve no Alvorada, recebi 2 vezes, 3, não sei. Me ajudou em alguma coisa lá, conversei alguma coisa com ele. Mas não é esse papo que ele disse que sabe porque conversou comigo. Poxa, quem já conversa comigo, para ter confiança minha, leva muitos contatos. E mesmo assim, tem coisa que eu jamais revelo. Ele fica falando como se fosse o dono da verdade. Não procede isso aí, eu lamento que São Paulo tem um candidato com esse perfil. Eu lá atrás, mais ou menos 2 meses, me encontrei com ele, a primeiro encontro, conversei com ele, saiu dali, falou do Estado de São Paulo que não apoiaria o Ricardo Nunes. Não tratei desse assunto com ele. Falei que tinha um compromisso com o Ricardo Nunes, porque eu indiquei o vice. E vou honrar esse compromisso meu. Se eu encontrar algo errado no Ricardo Nunes, estou fora. Mas não tenho nada errado. Muito pelo contrário. Ricardo Nunes tem me surpreendido positivamente. Como eu falei, dos 280 milhões por mês que o povo paulistano pagava. E agora tem esse recurso para ser aplicado no município aí de São Paulo. Então, esses absurdos, que eu tirei o Salles, conversa com o Salles. Eu peço, por favor, Pitoli, entrevista o Salles, bota as claras isso, entreviste aí o Gaia de Goiânia, um excelente parlamentar. E essas acusações que eu me dobrei ao centrão, não foi para isso que nós te botamos. Quem é você, Paulo Marçal? Quem é você? No evento da Paulista, Marçal, você tem uma rede social poderosíssima. Você não convidou, não convocou o pessoal para comparecer à Paulista.
e depois foi para lá para subir no carro de som e acenar para a galera, enquanto o pessoal estava discursando, todo mundo tenso ali, sabendo da sua responsabilidade, dos riscos que estava correndo para falar na Paulista. O Malafaia foi fantástico. O Malafaia, com todo respeito ao pessoal aí, os advogados do Brasil, é o constitucionalista que fala. Vocês podem entender até mais que o Malafaia, mas o Malafaia fala, se expõe. O que o Malafaia ganha com isso? Eu acredito que ele ganha com isso é consciência tranquila, para dormir em paz. Ele tem uma membro da sua igreja presa, ou melhor, um membro da sua igreja que morreu na cadeia, e depois do MP, mais de uma vez, falar que ele teria que ser posto em liberdade, e não foi posto em liberdade, morreu na cadeia. As duas filhas órfãs do Crezão, que estudavam na Bolívia, voltaram para o Brasil, deixaram de estudar na Bolívia. Não sei o que estão fazendo no Brasil nesse momento. Eu estive na casa da viúva do Crezão, juntamente com a minha esposa, a Michele, revelando para vocês agora aqui. Eu não faço as coisas para aparecer. Eu fui lá para me solidarizar, conversar com elas. Depois tive um contato com mais uma menina, uma das duas meninas depois, que falou de alguns sonhos, algumas pretensões. Vou ajudar no que for possível. Tá? E o Brasil está indo para onde? A queda do X vai ter repercussão na economia brasileira. Esse incêndio agora com a situação do Brasil todo vai ter repercussão. Vai encarecer o preço de produtos. O governo federal ameaça expropriar, aplicar multas extorsivas, tá? E ameaça depois confiscar as terras. O que está em jogo nisso? Por que eu sou amado quando vou no meio do agro? A gente fala com propriedade as coisas e mostra o que foi feito lá atrás. Quando se fala, Paulo Marçal, que eu trabalhei para ricos, né, como presidente, eu te pergunto, o PIX, você é certo. Uma lei nossa de 2020 permitiu, com a poupança digital, abrir espaço para o PIX. Sem qualquer taxa. Os banqueiros perderam mais de 20 bilhões por ano. Se fosse um outro presidente, será que isso teria ocorrido? Ou, se tivesse ocorrido, não teria pelo menos uma taxinha, uma CPMF virtual no PIX? Então, as coisas, eu vejo aí com o Paulo Marçal, que eu falei que era um cara inteligente, e é um cara inteligente, não vamos negar isso aí, mas ele tem que dosar o que fala para não ofender as pessoas. Ofendeu, no meu entender, por mais que eu não goste também, com todo respeito ao Datena, né? Ofendeu o Datena demais. Até que eu vi um vídeo dele ensinando as pessoas a se defender de tubarão no mar, de tigre numa floresta. Depois não consegue segurar o ímpeto de um velhinho com a cadeira na mão. Tá? Exato. Então, essas questões nos deixam tristes, chateados. O Nunes pode não ser o melhor candidato do mundo, tudo bem, tem seus efeitos, mas no momento ele tem tudo para dar uma continuidade à prefeitura de São Paulo com responsabilidade. Pode ter certeza, está lá o Melo Araújo de vice dele. O Melo Araújo não vai compactuar com nada que porventura aconteça de errado. E mais ainda, eu conversado com o Melo Araújo, vendo algo errado, ele vai falar com o prefeito. Não vai denunciar, vai falar com o prefeito, está errado. A administração de uma cidade também de São Paulo não é fácil. Com todo respeito aos demais governadores do Brasil, os demais 25 governadores do Brasil. É mais difícil a administrar São Paulo do que outros estados. Pela sua grandiosidade, é um estado que tem por volta de 4 milhões de nordestinos. São Paulo tem mais nordestino que qualquer outra capital do Nordeste. Se eu não me engano, é Fortaleza, a cidade que tem mais nordestinos ali. Tá? Mais do que lá até. Administrar uma cidade com tanta diversidade não é fácil. E daí qualquer deslize dele é pancada. Eu vejo o Paulo Marçal, Bolsonaro está apoiando um prefeito abortista, porque o prefeito falou que ele é obrigado a seguir a lei nos casos de aborto. O que é seguir a lei no caso de aborto? É questão de estupro, é questão de anencefalia e risco de vida para a mãe. Em cima disso, o Paulo Marçal me acusa de estar apoiando um prefeito abortista. Ricardo Nunes não é abortista. Tem lei. Quantas vezes chegaram para mim já? Olha, sobre tal projeto. A imprensa perguntou para mim. Aborto. Vamos supor que o Congresso aprove o aborto. Chega para o presidente Bolsonaro analisar. Eu vetaria. Vamos supor que o Congresso derrubasse o veto. Você tem que se curvar a lei.
Isso é ser abortista? É ser favorável ao aborto? Agora, enquanto estava na presidência, Pitória, não se falava. Liberar maconha, aborto, mudança no marco temporal. No dia seguinte ao segundo turno de 22, o ministro Barroso relativizou a propriedade privada, dizendo que não basta uma pessoa que tem uma propriedade invadida apenas estar na justiça e ver o trânsito julgado favorável a ele. Tem que ser submetido a uma comissão ainda. Essa é a esquerda, esse é o PT. Não me interessa eu bater no Pablo Marçal, e creio que o contrário também. Nós podemos ter nossos defeitos, mas não dá para nós, eu, Jair Bolsonaro e Pablo Marçal, se comparar à esquerda, de jeito nenhum. Se não podemos nos unir agora, que pelo menos não haja ataques, como eu não estou atacando o Pablo Marçal. Agora, a forma como ele fala, ele tirou o Gaia para entregar para o Centrão. Ele tirou não sei quem para entregar para o Nunes aqui, não sei o que lá. Pô, isso não é justo, pô. Ah, ele é frouxo, ele é aquilo. As palavras fáceis, acusar os outros de... sem você saber o que é sentar numa cadeira presencial, comparar a facada, repito, a facada com uma cadeirada, uma enorme distância. Comparar a cadeirada com um tiro, que passou ali 1 milímetro de matar Donald Trump. É uma diferença enorme. Nós não podemos aqui deixar a esquerda crescer. O PT está unido, sim, com o Alexandre de Moraes. Alguém tem dúvida disso? Eu, enquanto presidente, tinha no mínimo uma ação por semana contra mim. Minha ponte, uma ação de alguém do Supremo contra o Lula. Tem exatamente o contrário. Sempre favorável. Como o Flávio Dino agora diz, que o Lula pode gastar à vontade, fora do teto não tem mais, né? Fora do previsto no orçamento, para combater queimada. Agora, inclusive eu vi a Marina Silva agora, está dando risada. Pelo amor de Deus, se não fosse trágico, né? Para sorrir. A Marina Silva diz que em 2024 teve um decreto presidencial, né? Ou melhor, uma portaria dela, do ministério dela, autorizando os governadores a baixar um decreto para combater queimada. Um decreto de governador para combater queimada. Como se um pedaço de papel assinado pelo governador resolvesse o problema. Ela disse que alguns governadores baixaram o decreto, outros não. Mas ela não disse se esse estado que o governador baixou o decreto pegou fogo ou não. Ou então nos diga com a fórmula mágica, via decreto de governadores, para combater incêndio no Brasil. Há pouco tempo, o Lula, quando pegava fogo, o Lula falava: o Bolsonaro tem 60 mil homens do Exército. Manda para a Amazônia, manda para o Pantanal apagar o fogo. Lula já mandou, Lula? Os teus 60 mil homens do Exército? E você é perfeitamente alinhado com o comandante do Exército. Você é perfeitamente alinhado. Ele, inclusive, te adora. Já mandou o Exército apagar o fogo no Pantanal? Ou lá na região amazônica? Ou é só o discurso, só da boca para fora? Ou o Lula mesmo dizendo agora que quem tocou fogo no Brasil foi o Malafaia. Porque na Paulista ele falou: vamos incendiar o Brasil, vamos tocar fogo no Brasil. Figura de linguagem física tocar fogo? Uma acusação barata dessa? Acusando bolsonarista para tudo? E nós somos perseguidos o tempo todo. Olha o que aconteceu. Agora eu vou entrar em detalhe para não prejudicar mais a pessoa. Né? Tem um aeroporto no Brasil, tinha um agente da Polícia Civil. Eu passo uma vez, talvez duas, nesse aeroporto. Hoje, da Polícia Federal, não me atender mais. O que era atender? Na porta do avião, me cumprimentava e levava para a sala especial e depois me levava para embarcar no avião. Eu não posso ficar no meio do aeroporto ali, porque a multidão em cima da gente, a grande maioria favorável a gente. Raramente alguém fala contra, mas tumultua o dia a dia do terminal do aeroviário ali. E agora foi proibido. Esse último agora, posei lá, fiquei num canto meio que escondido ali. Tá? Fiquei num canto meio que escondido, porque eu não podia mais ser atendido por um agente da Polícia Civil daquele estado. E a PF do Alexandre de Moraes, ou do Lula, né? Comigo tudo é interferência lá atrás. Nunca comprovaram nada. Agora é escancarado. Perseguição. Como perseguido, o Pitória, quando eu vim para o Brasil, tinha 2 carros blindados fornecidos pela presidência. Tiraram o carro blindado de mim. A Polícia Federal foi na minha casa e tirou minhas armas. Eu falei para o delegado, né, a primeira busca e apreensão, cartão de vacina. Eu não tenho essa pipoca, pô. Foram lá, pegaram minhas armas. Eu falei: olha, eu estou com 3 mulheres em casa, minha esposa, minha enteada e minha filha. Eu mudei de casa agora. Lá, uma invasão. Tá? Pagava aluguel R$12 mil, uma invasão. Como é que eu vou me defender à noite?
não tenho carro blindado, não tenho armas, e dos meus 8 pessoas que eu tenho à minha disposição, 5 foram impedidas, estão com tornozeleira, impedidas de conversar comigo. Complicada a situação, a perseguição absurda. Absurda a perseguição. Não se justifica isso. Querem esconder o quê? Eu tenho certeza que vocês querem esconder. Tá? Eu acho que brevemente botaremos isso na mesa. Afinal de contas, a gente não pode viver com tanta censura no Brasil. Com a censura de uma pessoa que censura e fica ameaçando. Vou te prender. O prazer dele é prender alguém, como teve o Vasquez, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, que fez a sua parte durante as eleições, que está na lei, tem que combater o transporte clandestino de eleitores, e fez isso. Ninguém reclamou que não votou por causa da PRF. Ninguém. E cumpriu um ano de cadeia. Covardia. O Felipe G. Martins. Por que não... Já que eu fui quase 10 vezes depois na PRF, por que não convocaram de novo? O objetivo é humilhar. Convoca de novo. Para dar meu testemunho, né? E testemunho não pode mentir. Se o Felipe G. Martins estava no avião presidencial de 30 de dezembro ou não. Eu sabia que ele não estava. Mas humilha o cara, mantém o cara preso para quê? Para fazer uma delação premiada fajuta. Levar ao limite para fazer uma delação mentirosa sobre golpe. Se eu não tivesse viajado dia 30 de dezembro, estaria preso até hoje. Mas junto. 8 de janeiro, não houve tentativa de golpe. Teve uns baderneiros, como o próprio ex-ministro Jobim do Supremo e da Defesa falou. Agora, outro golpe, né? Tentou dar um golpe em novembro e dezembro. Poxa, depois que um presidente perde, né? Depois que o TSE anuncia o resultado, ele perdeu. O pessoal se abandona. 90% se abandona. Desde o começo me acusaram de querer dar um golpe. Desde janeiro de 2019. Não dei golpe até outubro de 22. Vou dar o golpe em novembro e dezembro de 22? A minuta de golpe. Alguém viu a minuta de golpe? Ele queria dar um golpe via estado de sítio. Esses caras sabem o que é estado de sítio? Estado de sítio começa com a mensagem do presidente para o Congresso, pedindo autorização para decretar o estado de sítio. Com exposição de motivos. Alguém viu essa minuta? Alguém viu a exposição de motivos? Queria dar o golpe usando dispositivo constitucional? Queria dar o golpe usando o estado de defesa ou o artigo 142? Inclusive, nesse áudio que vazou aí dos assessores do Alexandre de Moraes, tem lá o cara falando, reforça no 142, que 142 é privativo do presidente. Mas, mesmo assim, passa pelo parlamento também. Dá golpe usando dispositivo constitucional. Agora, tiraram um cara condenado da cadeia, o mau caráter, e depois descondenaram, porque ele tinha condenação em segunda e terceira instância, e ele estaria inelegível por roubalheira, que vários ministros supremos, a gente vê aí declarações dele no passado, que houve roubalheira sim, aqueles 50 milhões no apartamento, o dinheiro estava lá. Os ministros do Supremo dizendo, olha, os diretores da Petrobras devolveram 100 milhões de dólares, 190 milhões de reais. Ninguém devolveu do nada, devolveu. Eles descondenaram o cara, e esquisito, né, a eleição dele. O TSE fez uma coisa também inacreditável. Houve uma campanha com dinheiro público, junto a essas mídias sociais deles, né, Midway, etc., para o jovem tirar o título de eleitor. Jovem de 16 e 17 anos. Em torno de 4 milhões de jovens tiraram o título de eleitor. Uma ação programada ali pelo TSE. E esses jovens, 80% votam no PT. Se você pegar 80% de 4 milhões, dá 3 milhões e 200 mil votos para o PT, 800 mil para mim. Tira a diferença, dá 2 milhões e 400. 2 milhões, arredondar. De voto a mais para o PT. Só aí o PT ganhou a eleição. Só aí. A diferença são 2 milhões. Sem contar que chega um absurdo de eu não poder fazer live na minha casa. Tá gastando energia elétrica. Eu saía com 10 carros de segurança, gastava 100 mil vezes mais com combustível, com segurança, do que energia elétrica na minha casa. Qual o objetivo disso? Deixar o fora de combate entre ir e voltar mais 1 hora por dia. Não pode mostrar a imagem do 7 de setembro. Não pode mostrar a imagem do Lula lá no Morro do Alemão.
sendo recebido por líderes comunitários, que só são líderes comunitários que têm a aquiescência do tráfico local. Não pode mostrar imagem. Eu na ONU discursando 2019, 20, 21, 22. O discurso eu fiz, não mandei o Itamaraty fazer. E quem tiver a paciência de especial 19, mostrando o Brasil para o mundo. Não é aquele discurso vaselina, não. Cheio de blá, 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 de meio ambiente, essa agenda criminosa que é a Agenda 2030, ESG, crime contra o Brasil. Os caras que empurram na goela da gente aqui não cumprem lá. Pergunta lá nos países da Europa o que é mata ciliar. Aqui se exige. Uma área enorme, em cada rio. Lá não exige nada. Aqui tem reserva, região norte, 20%. Você pode usar. 80% tem que ser natural. Olha nos Estados Unidos, o que acontece? Ou quem já sobrevoou para lá, olha para baixo, não tem uma árvore. Não queremos isso, mas o que os caras impõem para a gente aqui, interessa para eles, diminui a nossa concorrência. O agro fica para baixo. Olha, eu não tenho bola de cristal, não precisa tê-la. Com essas queimadas em especial, com ataques ao agrofascista, tá? Com essa nova reforma tributária que vai entrar em vigor daqui a poucos meses. Caiu? Não, estou ouvindo, presidente. Estou ouvindo, tá. Essa reforma tributária que vai entrar em vigor há poucos meses. Então, o governo, Lula, sua equipe, vai ter o poder de sobretaxar todo mundo em tudo aquilo que fizer mal à mãe terra ou ao ser humano. Lula pode traçar. Doutor Lula vai taxar aquilo que ele acha que faz mal para a tua saúde. E quando chegar isso para valer, você tem que procurar os parlamentares, especial do Centrão, e questionar por que você votou favorável a isso com essa carga tributária aqui. Não sabe responder. Não sabe responder. A esquerda vai votar com o cara de olho fechado. Tem problema, sabe disso. Mas, do outro lado, um projeto, uma proposta de emenda à Constituição complexa, agora um projeto de lei complementar complexo, com 500 artigos, com um preço altíssimo à indústria, comércio, os profissionais liberais, o agronegócio. E na ponta da linha, você é consumidor que vai pagar isso tudo. Esse é o Brasil que nós queremos. Quando eu zerei imposto de muita coisa, imposto de importação, que é mais fácil, eu zerei também. Jet ski, veleiro, pneu de caminhão, peças de tratores, material para energia solar, gamers para a juventude. O Brasil começou a crescer mais ainda, arrecadar mais ainda. Aqui dentro, o Paulo Guedes diminuiu em 1/3 o IPI de 4 mil produtos. E passamos a arrecadar mais. E lá na lei nossa lá, tinha assim um governo de Estado. Tivesse frustrado a arrecadação em mais de 5%, o governo federal pagaria a diferença. Nenhum governador nos procurou, dizendo que recebeu menos de 5% do previsto. Todo mundo passou a ganhar. Descobriu-se que o problema do tributário é aumento de imposto. Quando nós fizemos o contrário, diminuímos, e agora estão fazendo o contrário, aumentando os impostos. Para mim, estaria muito mais fácil, deixo claro, estar do outro lado. Como muitos estão por aí. E eu estou do lado certo, do lado do povo, que eu apanho mais. Apanho pra caramba, mas vale a pena. Temos que lutar por esse Brasil. Não é, prezado Paulo Marçal, com agressão, ofendendo o Datena, ofendendo a mim. Eu não estaria falando aqui, ofendendo o Malafaia. Você tem noção do que é ser prefeito? Você vai chegar, vai fazer a limpa? É assim? Eu não consegui fazer a limpa no meu governo. Não negociei ministérios com o Congresso. Não dei estatais para grupos políticos. Não dei bancos oficiais ou diretoria de bancos para grupos políticos. As estatais dão prejuízo bilionário, passaram a dar lucro bilionário. A União não tinha que socorrer mais as estatais com dinheiro público. Sobrou tanto dinheiro que nós triplicamos o valor do Bolsa Família, que era um valor variável de 40 a 300, 400 reais, nós botamos no mínimo 600. E o PT, a bancada na Câmara, votou contra o alongamento da dívida dos precatórios, que sobrou espaço aí
para nós fazermos esse pagamento, porque a decisão judicial mandou pagar precatório desde Pedro Álvares Cabral. Aí quebrar o governo, graças a Deus, o parlamento, graças a Deus o apoio do Lira, que o pessoal tanto reclama do Lira, né? Graças a Deus com o apoio do Lira, conseguimos esse alongamento. Graças a Deus com o apoio do Lira, nós conseguimos zerar os impostos federais dos combustíveis, que eu não podia fazer sozinho isso, nem por medida provisória. Fizemos o que tinha que fazer, que podia ser feito. Faltou fazer? Faltou. O meu governo foram 2 anos, não 4, né? Da pandemia, aquela guerra da pandemia. Me aponte uma das observações minhas da pandemia que eu não tenho acertado. Me aponte uma. Os efeitos colaterais estão lá no documento da Pfizer, a partir de 3 anos da vacinação. É verdade ou não? Sei. Você tem condição de saber agora quem está tendo problema, quem não está tendo. Não vou entrar nessa polêmica novamente. E quando eu sugeri certas alternativas, médicos antes de mim já haviam sugerido, nós apenas fomos para comprovação, ligando para a África Subsaariana, entre outros locais, tá? Perguntar por que na África não está morrendo de montão aí, já que não tomaram vacina. Por que nos presídios está todo mundo juntinho aí, sem afastamento social, não morre ninguém? O que acontece? Nós fomos atrás, concordamos com os médicos pela vida. Eu fui no chefe de Estado do mundo, tenho coragem de falar isso aí. Isso é coisa do passado, né? Se bem que não é tão passado assim, não. Tá aí segundo a Pfizer, basta ler lá, os efeitos colaterais para valer, é a partir do 3º ano que a pessoa tomou aquela picadinha. Então, Pitoli, basicamente, eu deixo claro, não estou aí criticando, dando pancada no Paulo Marçal, que eu acho que o cara é um cara inteligente, ninguém vai negar isso aí, mas você tem que dar uma arrumada ali, pô, não ser precoce. Tá? Ele quer ser presidente, disse que teve um chamado de Deus, ele disse para mim isso aí, né? Quando eu conversei com ele, que era minha, pô. Tá certo? Ele tem tudo com a inteligência que tem, ter paciência, né? Não partir para arranjar inimigos do quanto é lugar, pode até chegar o dia. Hoje eu vejo ele, muita gente tem uma paixão, né? Aquela paixão de verão. Se apaixonou por ele, a forma de falar, como ele bate na imprensa. Realmente, a imprensa merece, em grande parte, aquelas pessoas já conhecidas, a forma como ele conversa com a imprensa. Isso aí, até eu fico feliz, tá? Quando ele dá uma enquadrada na imprensa, mas exagera em alguns momentos. E esse exagero, tá? Até vai para o descrédito para ele. Ele tem tudo para atingir o objetivo dele. E... Ô, Paulo Marçal, você não é meu inimigo, não, tá? Mas pro inimigo meu, eu desejo o cargo de presidente antes de morrer. Vai ver o problema que é aquele cargo teu mexendo 8,5 milhões de quilômetros quadrados, um país riquíssimo, e por ser rico, interesse externo dentro do Brasil. A esquerda fala tanto em Estados Unidos, né? Aqui dentro. Mas o mundo todo está de olho aqui dentro. A esquerda vai ver devagar que o nosso querido Lula é um subserviente do Biden, um subserviente, tá? Enquanto o mundo todo está diminuindo os juros, o Brasil aumentou. E agora eu acho que já tem a maioria ali, o Lula já tem a maioria. Não sei se conseguiu. São 9, já passou para 5 ou não, 4 já tem lá. Votam para aumentar a taxa de juros do Brasil. Ajuda em muito aqueles os rentistas, né? Que são aqueles que emprestam dinheiro, tem papéis com o governo, não ajuda o povo, não ajuda em nada nós aqui. Muito pelo contrário, sufoca o empresário, que ele fica vendo, é melhor eu aplicar na bolsa ou plantar? Onde é que eu corro mais risco? Está na cara que é plantar. O pessoal do agro. Muito é risco. Será que ele lucra 15%, 20% depois de um plantio? Acho que não. E pode zerar. Lá ele vai ganhar muito mais do que bem aplicado, né? Sabendo aplicar, vai 10%, 15%, 20%. Tá? E o que é melhor? Agora, com o pessoal mais humilde, fala tanto em Bolsa Família, em projetos sociais, que foi o meu governo que passou para R$600 do Bolsa Família, não foi o Lula, dependendo do Lula, está ganhando muito lá embaixo, R$40 ainda,
Só se pode pagar isso que temos empresários, temos investidores, temos empreendedores. Se nós aqui sufocarmos quem quer produzir, a economia não roda, não tem imposto, não vai ter dinheiro para Bolsa Família. Já que você fala tanto de Bolsa Família, quanto é a Bolsa Família em Cuba? Alguém sabe quanto é que é? O Lula é apaixonado por aquele regime. Quanto é a Bolsa Família na Venezuela? Alguém sabe quanto é que é? É isso que nós queremos para o nosso Brasil? Posso falar mais um pouquinho, Pitório? Claro, à disposição, presidente. Eu tenho andado o Brasil todo. Vim agora há pouco de Imperatriz, Maranhão. Imperatriz, eu acho que é o estado mais pobre do Brasil. Imperatriz, Maranhão ou Piauí. Um dos dois é o mais... Os dois são os mais pobres do Brasil. A gente conversa com a população. A gente pergunta, qual a cidade tem mais nordestino do Brasil? São Paulo. Em torno de 4 milhões de nordestinos, no universo de aproximadamente 12 milhões. Um terço é nordestino. Vocês aqui, de Imperatriz, muitos de vocês aqui, muita gente, né? Tem filhos, tem irmãos, tem amigos, estão lá em São Paulo. Foram para lá por quê? Foram atrás de oportunidades, porque aqui no Nordeste não tem. E o Nordeste deveria ser a melhor região do Brasil. Afinal de contas, o PT, o PCdoB, a esquerda, domina há mais de 20 anos a região. Vai para São Paulo. Agora é justo? O cara vai para São Paulo e vota no Boulos, que a vice e a Marta Suplicy, do PT, que traiu o Ricardo Nunes. Ela estava em outro partido. Quando viu a oportunidade, você é vice do Boulos. E a Marta foi prefeita de São Paulo. Vocês mais pobres, mais humildes, gostaram da taxação das blusinhas da China? O Shen, que o Lula falou que não ia taxar. A Marta foi conhecida como Martaxa. Taxava tudo em São Paulo. Essas pessoas que não querem a liberdade para vocês, querem vocês sempre apegados, dependentes do Estado. Eu transformei o Brasil no segundo país mais digital do mundo. Veja, entra no Google aí, é 2010, que foi o último ano do governo Lula, né? Do segundo mandato dele. Você levava, em média, 100 dias para abrir uma empresa. No meu governo, você passou, em média, para 1 dia. Nós demos liberdade a vocês. Eu criei a lei da liberdade econômica. Sou eu que sou presidente. Quem criou foi o Paulo Guedes. Tá? Mas eu criei a lei da liberdade econômica em 2019. Ou seja, uma mulher, uma senhora, queria abrir um salão de beleza. Um homem queria, por exemplo, abrir uma oficina mecânica. Entrava com pedido de alvará. Como regra, não são todos, levava meses, anos para conseguir sair. Com a nossa lei de liberdade econômica, a senhora dava entrada para abrir o salão de pedido de alvará para o salão de beleza ou oficina mecânica em 30 dias. Hoje, se a prefeitura não responde, você pode abrir seu salão de beleza, você pode abrir sua oficina mecânica. Nós, no começo, junto com o Rogério Marinho, que foi trabalhar na equipe econômica do Guedes, depois ele foi ser ministro, ele revogou mais de 5 mil normas regulamentadoras. O que são normas regulamentadoras? É aquilo que o fiscal vai na empresa e pode multar em mais de 5 mil itens. Eu lembro muito bem, para multar um banheiro de uma empresa, 43 itens. O fiscal entrava lá, via a altura da pia, se a água corrente era boa ou não, se tinha boa ventilação, via a rugosidade do papel higiênico. Então, o mau fiscal, tem o bom, o mau fiscal, ou metia uma multa milionária no empresário, ou pegava um arrego. O patrão, lá, o empresário, é obrigado a dar um arrego. Tá errado. Obrigado a dar um arrego. Acabamos com mais de 5 mil normas regulamentadoras. O jovem do FIES, dá um programa de rádio contigo, Pitório. FIES, mais de 1 milhão de jovens tinham dívidas impagáveis com o Banco do Brasil e Caixa Econômica por causa do FIES. E não tinham diploma, que virou um negócio, estimulando o pessoal a fazer curso superior, e não tinha habilidade para aquilo, era outra atividade que ele tinha que fazer, mas ia para lá e os bancos, né, o governo federal, pagava a mensalidade. E na hora do aluno pagar de volta, não tinha como pagar. Nós anistiamos 99% da dívida do pessoal do FIES. Atendi os pobres. O cara fala, nesse
curso superior para o pobre, não é para você ter o curso superior, não. É para você ter... E aí, pessoal, o que você me diz aí da entrevista do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro referente ao Pablo Marçal? Eu até falei sobre isso, né? Acho que ontem, antes de ontem, eu falei, o Pablo Marçal ele é muito bom, mas exagera em algumas coisinhas. O Pavinato falou a mesma coisa, né? O cara é bom, isso aí ninguém nega, mas exagera, né? Ele tira proveito realmente de tudo, cortes, etc e tal. E segundo pesquisas, né, ele caiu depois da cadeirada, né? Mas aí esse negócio de pesquisa, vocês sabem muito bem como é. Eu só tô a Futura então coloca ele com 19 e o Ricardo Nunes à frente de Boulos, com 24, eu acho, né? E o Boulos está oscilando ali entre 22 ali, por ali. E segundo pesquisa também, se ir para o segundo turno o Boulos e o Nunes ganha. Olha só. E se ir ele e o Pablo Marçal, ele ganha também. Então, isso é segundo turno, né? Vamos ver. O que está mais caracterizado em São Paulo é São Paulo terá, sim, segundo turno. Só não sabemos quem serão os personagens, né? De 3, vai 2. Quem será esses 2, né? Então aí, Bolsonaro, na verdade, ele não está aqui criticando, ele está dando conselho ao Pablo Marçal. Pega leve em algumas coisas, mas em questão do jornalismo ali, né? Ele falou que até concorda, mas em outras coisas, o Bolsonaro disse que ele está pegando pesado. E você, o que acha? Curta aqui embaixo. Forte abraço, comente, se inscreve também no canal.